Mas, puxando um pouco pra esse tópico também, agora do Boys Love, Girls Love, Se preparem, gente. Se é uma, preparem, se preparem. é uma das revoluções, né, do shoujo também, é trazer romances mais inclusivos, né? Romances que Assim, mais pessoas vão se identificar. Então, eu lembro da primeira vez que eu vi essa discussão sobre boys love, né? Ainda nesse tópico do boys love ser pra mulher. E, de fato, eu tenho várias amigas que amam boys love. Eu gosto mais de girls love. Mas eu entendo o porquê também muitas mulheres gostam do boys love. Eu vejo que no boys love você tem relacionamentos sendo muito bem desenvolvidos, né, entre os personagens. E essa é uma coisa que falta, às vezes, em relacionamento hétero. Né? Porque quando os autores eles vão abordar o relacionamento hétero, é sempre uma coisa muito... Que como eles têm muito desse recorte de gênero, qual que é o papel de cada um? Fica um isso é negócio muito travado. muito Sim. travado, muito chato. Então, o Boys Love, ele vai quebrar essa barreira de gênero e ela vai... E ele vai fazer coisas, trazer coisas pro leitor, pra leitora, que vão realmente ser muito interessantes, né? Vão chamar muita Uhum. atenção, vão fazer com que você se envolva muito com os personagens. Então, essa é uma coisa que... Né, existem várias teorias, gente. Ai, por que mulher... O que é? Porque a mina tem tesão nos caras? Ai, porque a mina não sei o quê. Eu não gosto de pensar muito em teoria, eu gosto de pensar da forma como é escrito. Né? Porque, beleza, Uhum. pode existir uma atração sexual da mulher pelos dois caras. Pode. Sim. Mas Pode ser você uma tem. objetificação também, né? Dos Pode! corpos de homossexuais. Sim, Pode! pode ser, pode ser. Mas eu acho que também é muito vazio, né? Só falar disso. Esses BL aí só são feitos pra Pra virar pra putaria. siririca, sabe? É. Só pra putaria. Não, e tira um pouco, né, da importância do porquê o BL foi criado. E você acertou assim na mosca, porque o BL ele veio como uma opção mesmo de falar mais sobre sexualidade. Porque em mangás com relacionamentos héteros, era justamente isso que você falou. Você travava muito na heteronormatividade mesmo. Tipo, cara, os personagens só podiam ter aqueles papéis específicos. Isso às Sim. vezes era até algumas exigências das editoras, assim, sabe? Do tipo, não era também porque autoras não tinham certos pensamentos sobre, mas era tudo muito travadão mesmo, assim, sabe? E no BL existiu uma porta para que essas mesmas autoras falassem, não, beleza, aqui eu consigo abrir um espaço para falar sobre sexualidade, de fato, sabe? Tipo, Sim. como que um relacionamento pode ser, sei lá, um pouco mais colaborativo, também pode ser extremamente dramático e doloroso, entendeu? Que não é tudo rosas, tanto que os primeiros BLs eram super, tipo, trágicos, né? Eles também vieram ali, mais ou menos, na década de 70, nas revistas shoujo, né? Quando as revistas shoujo foram criadas ali e foram crescendo. Só que esse negócio começou a explodir tanto, justamente por falar de coisas diferentes, ainda que fosse um relacionamento entre homens, só que as mulheres acabavam se identificando, porque elas também tinham prisão na própria sexualidade delas, entendeu? Porque, gente, patriarcado. Né? Não preciso nem falar muita coisa, mas patriarcado. Exatamente. E no Japão, que você também tem mais dificuldades de sociabilidade e como o relacionamento funciona lá, porque todo mundo é um workaholic, quase ninguém tem tempo pra ficar pensando algumas coisas sobre emoções, você também tinha dificuldade de mulheres japonesas se abrirem sobre sexualidade, entendeu? É uma coisa recente, sabe? Você, por exemplo, fazer terapia para entender sexualidade no Japão. É uma coisa que é recente. Então, lá na época, se a gente para pensar na década de 80, década de 90, as mulheres elas acabavam usando muito a literatura para conseguir se entender como pessoa mesmo, como ser sexual também. Porque todo mundo tem uma sexualidade, mesmo que seja uma assexualidade. Entende? Então, o BL foi muito importante para isso mesmo. E ele cresceu muito também por isso. Tipo, hoje é uma demografia própria porque estourou, entendeu? Do tipo, você tinha muito mais opções de ser criativo mesmo, sabe? De você pirocar, entendeu? Que no shoujo você tinha muito ainda umas coisas travadonas de fórmula, que você tinha que seguir, o escolar, não sei o quê. E quando você olha pro BL, o BL é antigo. Eu acho que sim, tinha problemáticas. A mesma coisa da questão do shoujo,
tinha casais abusadores, tinham Sim. relacionamentos péssimos, Tóxicos. tóxicos pra caralho, e tinha muita gente errada na história. Mas eu acho que ele acabou se reinventando muito mais rápido, né? Hoje, se você pega a maioria dos BLs pra ler, eles normalmente são fofos, eles vão falar, sim, sobre sexo, mas é muito mais saudável, assim, é muito... Às vezes ainda é idealizado, às vezes ainda é romantizado, só que às vezes eu prefiro o romantizado do que o abusador, Ah, né? sim. Então, assim, beleza, que seja meio que idealizado, do tipo, ai, também é aquele casal perfeito e tudo mais, mas eu acho que é muito um ponto positivo e que abriu portas também para as pessoas queers, entendeu? Eu ainda assim tem uma larga maioria de autoras mulheres fazendo BLs, e ao mesmo tempo é difícil de a gente falar isso, porque a maioria dos autores também usam pseudônimos, então às vezes a gente não sabe mais. No início foram feitos por mulheres de fato, até, sei lá, 2010 aí, com certeza a maioria eram mulheres. Depois disso, que é quando a chave começa, tipo, a rodar mesmo, tanto pra GL quanto pra BL, eu acho que abre muito mais, entendeu? Você tem opções ali, vou usar pseudônimo mesmo, às vezes são autores queers que estão fazendo essas obras e a gente não sabe, né? Então, hoje é muito mais aberto. No GL, eu acho que isso é um pouquinho diferente mesmo, porque normalmente as autoras elas são um pouco mais abertas sobre sua sexualidade. No Japão, eu digo, tá? Nas webtoons eu acho que é ainda mais claro, tá? Mas Coreia, a gente vai falar da Coreia. Agora, no Japão, rola toda essa questão também dos pseudônimos, de não se abrir tanto e tudo mais. Só que se você acompanha os twitters das autoras, você vê, tipo, curte mulher, né? Tipo, É meio tipo, óbvio, né? fala mais claramente, sabe? Fala mais claramente, tipo, não posta foto, ninguém sabe a cara da pessoa e tal, entendeu? E tanto que em GL você tem muitas histórias, inclusive, de tipo, desenhistas mesmo, assim. As histórias são sobre desenhistas, são sobre mangaka, são sobre artistas de maneira geral, que tem Twitter, tem rede social e tudo mais, tá ali o tempo inteiro. E consegue encontrar uma pessoa, tipo, sei lá, acaba se relacionando, vai jogando joguinho junto, alguma coisa assim. E, porventura, elas começam a se relacionar. Então, assim, tem muita Que obra fofo. GL que a gente chama de doujin mesmo, sabe? Que são independentes, obras independentes mesmo. Que, tipo, vira e mexe que parece uma biografia, sabe? Das autoras. Você fala, meu, claramente, sabe? Tipo, muito próximo, assim, da realidade. Sei lá, tô num Twitterzinho, alguém me descobriu, eu fui numa Comic Cat, porque eu quis fazer uma obra, e aí a pessoa que te seguiu ali no Twitter reconheceu você como autora, e aí começa um romance. Então, assim, muitas histórias, entendeu? Então, eu acho que no GL tem um pouquinho dessa abertura das autoras falarem mais claramente de sexualidade, de quem são, quem gostam e tudo mais, do que no BL. Eu acho que no BL, acho que por vender muito, por ter, acho que mais alcance mesmo, sabe? Vende milhões de cópias e tudo mais. Eu acho que rola um medo também, sabe? Porque no Japão é uma febre. Um famoso que fica famoso e todo mundo conhece a cara dele, é complicado de lidar, sabe, com o business ali no Japão. Então, eu realmente acho que a galera do BL acaba ficando um pouco mais. Não vou falar. Sem contar que, bom, numa população conservadora, com uma política conservadora no Japão, é muito mais danoso para os homens gays falarem que são gays do que para as mulheres. As mulheres, assim, elas não, Com obviamente que certeza. elas não falam que elas são lésbicas, elas não falam sobre sua sexualidade, mas para elas se relacionarem e para elas terem um pouco mais de abertura, digamos assim, é um pouco mais fácil. Não, obviamente que não tem direitos ainda e aquela coisa toda, mas eu sinto, e isso é só uma sensação, tá, gente? Tipo, não tem como cravar nada. O Japão, nesse ponto de BL, GL, a gente tem informações desencontradas sobre autores, sobre intenções e tudo mais. Mas é perceptível se a gente pega 15 anos atrás e hoje, porra, né? Um avanço surreal, assim, tipo, acho que muito maior do que o shoujo teve. O shoujo ele demorou muito, do tipo, beleza, quero criar histórias diferentes, né? Hoje eu acho que sim, tem coisas ali que eles tentam quebrar, tem, sei lá, personagens PCDs
que estão em obras shoujo, tem personagens que, sei lá, é a mulher que comanda a parada toda, entendeu? Tipo, ela é sei lá, dominatrix. Então você tem mais histórias que quebram esses papéis. Mas demorou muito para tudo isso acontecer, entendeu? Mas eu acho que tudo isso são questões históricas, né? Então, eu gosto, assim, de consumir tudo. Tudo que me é ofertado, eu chego, beleza, vamos ler, independente de demografia, independente qual é esse público, mas vamos se divertir, né?